bem, os 7 dias da semana e a espiritualidade. Esse é o nosso tema de hoje. Mas antes de entrar nesse tema, vamos parar um pouquinho e refletir sobre algumas informações importantes relacionadas ao número 7. É muito difícil a gente mapear exatamente quando, onde e por que o número 7 passou a ter essa importância mágica, essa importância fundamental na reintegração de nós humanos com a divindade. O fato é que os indícios, se vocês fizerem uma pesquisa muito rápida aí na internet, os indícios vão nos levar até a queda da civilização Atlante, aproximadamente aí entre 10.000 e 8.000 a.C. Então, a nossa civilização, ou como eu gosto de chamar, a nossa geração planetária, ela se inicia a partir aproximadamente de 8.000 a.C. Até então, quem estava aqui passando por sucessivos processos kármicos na encarnação eram os Atlantes. E os Atlantes, gente, vocês têm que entender que foi uma civilização muito desenvolvida, muito poderosa. Nós aqui, apesar de todo o desenvolvimento que a gente atingiu, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista religioso, até científico, por que não, a gente não chega em 1/10 do que foi a civilização Atlante no seu auge. Então, como é que estava a Atlântida lá naquela época, aproximadamente 10.000 a.C., entre 10.000 e 8.000 a.C.? Ela tinha atingido o seu ápice, muito poderosa, muito desenvolvida. Então, a gente sabe, nós conhecemos, nós aprendemos em história que toda vez que uma civilização atinge o seu auge, imediatamente inicia seu declínio. Então, olha só que loucura e que ironia, como a história se repete. Todo aquele conhecimento, aquele poder acumulado dos Atlantes foi exatamente a sua ruína. Então, os mentores do planeta Terra, ao observarem as escolhas dos Atlantes, perceberam que eles escolheram o caminho da autodestruição. Por isso que o continente Atlântida afundou. Não foi uma imposição dos mentores da Terra, do comando, por assim dizer, do Projeto Terra. Não, foi uma imposição da própria civilização que escolheu esse caminho ao utilizar o conhecimento acumulado que tinha, tanto de magia quanto de tecnologia, para a autodestruição. E aí, nós podemos lembrar da terceira lei de Clarke, do Arthur C. Clarke, que é a que mais nos interessa. Para mim, é a mais importante de todas. Isto é, qualquer tecnologia, qualquer civilização suficientemente, altamente desenvolvida tecnologicamente, ela não é em nada diferente de uma civilização mágica. Então, em determinado estágio de evolução, magia e tecnologia são a mesma coisa. Na verdade, vou dar uma fritada aí no cérebro de vocês, elas são a mesma coisa. Mas, o que aconteceu? Como a Atlântida deu ruim, vamos colocar assim, não é que deu ruim, é que ela chegou no final do seu projeto kármico. Então, teve que ir embora. Mas vamos ficar com esse termo, com essa terminologia, deu ruim. Então, como a civilização Atlante chegou num ponto que deu ruim, todo aquele conhecimento, aquele poder acumulado, ele teve que ser pulverizado, ele teve que ser dissolvido. Porque imagina todo aquele conhecimento se chegasse de mão beijada na civilização seguinte, que é a nossa, ou na geração planetária seguinte, da qual nós fazemos parte. Seria uma coisa terrível. Não tinha mais planeta Terra. Provavelmente teria sido destruído. Então, nesses 2.000 anos, de aproximadamente 10.000 a 8.000 antes de Cristo, o que aconteceu? Houve um período em que todo aquele conhecimento passou por um processo de diáspora. Isto é, eles migraram. Então, os que sobraram da civilização Atlante, após o cataclisma, que na tradição esotérica é narrado na forma de um dilúvio, vocês podem pesquisar. Então, a civilização Atlante representava o elemento água, de uma maneira geral, de um ponto de vista esotérico. Então, quando aconteceu o cataclisma,
por meio de dilúvio, de terremotos, etc., e afundou nos oceanos a civilização atlântica, aquele conhecimento foi guardado e levado com algumas pessoas, alguns grupos de pessoas que sobreviveram estrategicamente ao cataclisma. Bom, eu fiz mais ou menos um organograma, que agora eu vou mostrar aqui para vocês na tela, de 3 civilizações, vamos colocar assim, as mais proeminentes, que cada uma levou um pouco do antigo conhecimento atlante, e esse pouco de conhecimento foi o ponto de partida para o início do processo de desenvolvimento da geração planetária seguinte, que somos nós. Essa sim tem a ver com a gente. Então, dá uma olhadinha aí na tela, acompanhe aí esse organograma que eu fiz com vocês, tá? Bom, galera, dá uma olhadinha aqui. Fiz um organograma muito rápido, muito simples, que eu vou aqui explicar sucinta e rapidamente para vocês, antes da gente entrar no nosso tema hoje. Que aí depois que a gente explicar isso aqui, você vai ver que vai ficar fácil da gente entender. Então, ó, 3 civilizações proeminentes, né? Ou vamos colocar assim, 3 grupos humanos proeminentes que cada um guardou e levou consigo um pouco do que foi o conhecimento de Atlântida. Então, isso deu origem a 3 tradições, cada uma foi levada e desenvolvida em uma região do planeta Terra. Então, a primeira, da esquerda para a direita, seria a tradição oculta do Ocidente, que ela se inicia com os egípcios. Depois, os gregos herdam boa parte do conhecimento dos egípcios. Depois, os romanos na sequência, os europeus e atualmente quem é o herdeiro, o povo ou os povos herdeiros da tradição oculta do Ocidente, somos nós, americanos. Estou falando aqui do continente americano. Não estou me referindo somente aos Estados Unidos da América. Vocês sabem que é um erro muito assim terrível considerar americanos só os norte-americanos. Não, americanos somos todos nós que vivemos nas Américas. Então, atualmente, nós somos herdeiros dessa tradição. A segunda tradição seria a tradição mesopotâmica, que fica mais ou menos ali no meio, né, na região mediana da Terra. A tradição oculta mesopotâmica, ela foi composta pelas seguintes civilizações. Primeiramente os sumérios, seguidos dos babilônios, na sequência os persas, depois os árabes e atualmente os herdeiros da tradição oculta mesopotâmica são os médio-orientais e os africanos, ou seja, a galera que vive ali no Oriente Médio e na África. E a terceira e última tradição que a gente vai conversar hoje, oculta, né, descendente do conhecimento de Atlântida, é a tradição oculta do Oriente, que foi herdada diretamente pelos indianos, depois passada para os chineses, japoneses, mongóis e atualmente os asiáticos e a galera que vive na Oceania ou oceânicos são os herdeiros dessa tradição. Mas aí você pode falar assim, ô Humberto, mas se todos nós de alguma forma que estamos vivendo hoje aqui somos herdeiros das tradições atlantes, por que a gente não tem esse conhecimento? Exatamente porque esse conhecimento ele foi pulverizado, ele foi dispersado no planeta para evitar um novo cataclisma. E olha só que ironia, né? Ainda assim tem sido muito difícil evitar. Por quê? Agora nós estamos num processo de aglutinação. Cada vez mais nós estamos compreendendo que nós temos uma origem comum, uma raiz comum, tanto genética, quanto de conhecimento, quanto cultural, quanto de civilizacional. Em determinado momento nós vamos encontrar que este é o famoso elo perdido e aí sim a gente vai entrar de fato numa nova era. Até lá vai ser esse caos que nós estamos vivendo. Então só para fechar essa parte aqui do organograma da explicação. Os Atlantes, ao atingirem um vasto conhecimento mágico-tecnológico acumulado, que inclusive os levou à autodestruição, imediatamente concluíram seu ciclo de encarnações na Terra. Sendo assim,
os mentores do planeta dispersaram aquele conhecimento e prepararam o mundo para uma nova geração kármica planetária, a qual nós pertencemos, e que se encontra também na sua etapa final. Muito bem, gente. Então vocês viram aí pelo organograma, né? Simples, né? Mas eu espero que esteja bem explicado nessa primeira parte do vídeo, que todo o conhecimento mágico tecnológico durante muito tempo, milhares de anos, esteve pulverizado. Agora nós vamos passar por um processo de aglutinação, tá? Então, o número 7 se encontra dentro dessas raízes de conhecimento que foram herdadas de Atlântida e que chegaram até nós de alguma maneira. Beleza? Além disso, um dos conhecimentos importantíssimos que foram herdados dessas civilizações mais antigas, né, dos Atlantes, depois vamos colocar assim das primeiras, dos cabeças de chave, né, egípcios, sumérios, indianos, e que é comum às três, você pode pesquisar aí na internet, você vai ver. É comum às três, é a astronomia. A astronomia, isto é, a decodificação, decifrar o céu, tanto o céu diurno quanto o céu noturno, mas especialmente o espaço sideral que nos cerca, é uma das práticas mais antigas que nós seres humanos temos. E essa prática, dela deriva o quê? A nossa relação com a divindade e a nossa relação com tudo aquilo que é divisório, que é organizacional na nossa vida. Uma dessas organizações, agora sim entrando no tema aqui da nossa conversa de hoje, é a divisão em 7 dias da semana. Os sumérios, mas também os egípcios e os indianos, descobriram há aproximadamente ali 3.000 e pouquinho antes de Cristo, os 7 planetas mais próximos aqui, são os assim mais visíveis no céu, já naquela época. E foi inevitável fazer a associação desses planetas com divindades e, a partir disso, dedicar a essas divindades determinados momentos. Ou seja, cada dia para uma divindade. Eu acho que ficou mais ou menos claro aí para vocês, né? Então, a relação dos 7 dias da semana que eu estou trabalhando com vocês aqui, ela é direta com a descoberta dos 7 planetas aqui mais próximos da Terra, que são, na sequência, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Lua e Sol. Na astronomia, vamos colocar assim, primitiva, não primitivo de um ponto de vista assim de rudimentar, né? Mas de primitivo de ser antigo e que é mantido pela tradição astrológica até hoje. Sol e Lua eram planetas, tá? Mas apenas a título aí, né, de tradição. Hoje nós sabemos, claro, a Lua é o nosso satélite mais próximo e o Sol é uma estrela. Mas esotericamente podemos tratá-los e tratamos tranquilamente como planetas. Daí que você pode pesquisar que essas civilizações, os egípcios, os sumérios e os indianos, têm uma relação direta de culto do dia da semana com algumas divindades específicas. Como isso é mais claro aqui para nós na tradição do Ocidente, eu vou pegar lá a questão da civilização greco-romana e a sua relação com esses dias. E daí, a partir daí, como que isso se traduziu e chegou até nós até hoje. Bom, primeiramente, vamos falar dos 2 planetas assim, mais, vamos colocar assim, são visíveis, né? Que tem uma maior capacidade de visibilidade para nós humanos aqui no nosso céu, que são o Sol e a Lua. Pegando a cultura greco-romana, quem são o Sol e a Lua? Né? Respectivamente, o Sol, Apolo, e a Lua, Ártemis. Na cultura grega, eles eram gêmeos, irmãos gêmeos.
Quando a gente passa para a cultura romana, então aí você tem Hélios, que é o Sol, e você tem Diana, que é a Lua, né? E aí, os 2 primeiros dias da semana passaram a ser dedicados a essas duas divindades. Então, o que nós chamamos hoje de domingo e a segunda, então, domingo. Se a gente pegar, fica mais fácil da gente pegar, por exemplo, os dias da semana em inglês, para mostrar para vocês essa relação. Sunday, domingo, dia do sol. Monday, segunda, dia da lua. Então, 2 dias de culto a esses 2 astros maravilhosos e as divindades que os representavam. Na sequência, a gente pode pensar na terça-feira. A terça-feira é considerado o dia de Marte, o dia de Áries. Então, nas tradições antigas greco-romanas, a terça-feira era o dia de culto de Marte. A quarta-feira era o dia de culto de Mercúrio ou Hermes. A quinta-feira, o dia de culto a Júpiter. A sexta-feira, o dia de culto a Vênus ou Afrodite. E o sábado, o dia de culto a Cronos ou Saturno. Então, olha que legal aí a gente desvendar um pouquinho, né? Claro que tem muito mais coisa, mas a gente não vai aprofundar muito hoje, porque aí fica a dica para vocês fazerem a sua pesquisa individual. Então, olha que interessante essa relação direta entre as divindades desses povos, né? Grécia e Roma, com o desenvolvimento dos dias da semana, né? Da semana de 7 dias. Aí, isso se repete em outras culturas, né? Então vamos pegar, eu acabei de mencionar para vocês que é interessante a gente pensar sobre os dias da semana em inglês. Então olha só que interessante, Sunday, só retomando, dia do sol, Monday, dia da lua, Tuesday, aí já é uma relação com a cultura nórdica, que seria, né, na origem, Thursday, o deus Tyr, que era o deus ferreiro relacionado à agricultura, né? Correspondente em certa maneira, em certa medida, ao deus Marte, né? Porque o deus Marte, ele tinha também essa relação com o fogo, né? Então aí dá pra gente pensar nesse sentido do elemento fogo, nessa relação entre Marte / Ares com Tyr. A quarta-feira, né? Wednesday, na verdade, antigamente na cultura nórdica, era Vodensdag, ou seja, o dia de Votan, que é um dos nomes primitivos do deus Odin. Então, Wednesday, relacionado aí, né, no caso, não dá para a gente estabelecer uma relação direta com a cultura greco-romana, né, com Mercúrio, a não ser do ponto de vista do Odin velho, que é aquele sábio, aquele que passou 9 dias na árvore Yggdrasil, espetado no coração com uma lança e tendo que pagar vamos colocar assim, um tributo às deusas do destino com o seu olho, para que ele tivesse o conhecimento das runas, o conhecimento da magia. Hermes, ou Mercúrio, é por natureza um deus mago, um deus da magia. Então, nesse sentido, dá para aproximá-los também. A quinta-feira, né? Thursday, se você pegar do nórdico, Thorsdag, o dia de Thor, o deus do trovão, aí dos raios e dos trovões. Aí dá para estabelecer uma relação direta com quem? Meu querido pai, olha ele aqui, ó. Não sei se está aparecendo, cadê a tatuagem aqui para mostrar para você? Não dá para mostrar aqui, ó. Ó, meu pai aqui, Zeus, né? Deus dos céus, do trovão, das tempestades, né? Então olha que legal, a quinta-feira. A sexta-feira, né? Em inglês, Friday ou Freydag, o dia de Freia, né? Correspondente, se a gente pegar ali com Vênus, do ponto de vista, Vênus ou Afrodite, do ponto de vista ali do sentimento, né? Dos relacionamentos, tanto amorosos, como familiares, como de amizade, né? E o sábado já é um pouquinho mais complicado, porque ele
divide aí na origem da palavra uma raiz tanto com os celtas, lá das Ilhas Britânicas, quanto com os judeus, que é o famoso Shabbat ou Sabbath. Então, o Shabbat entre os judeus e o Sabbath entre os celtas, os druidas especialmente, os magos da cultura celta. E aí, cara, é interessante que para os greco-romanos era o dia de Cronos, dia de Saturno, né? Aí pega lá no inglês, Saturday, dia de Saturno. Não tem um correspondente, pelo menos não que eu saiba ou que eu me lembre, direto com a cultura nórdica. Mas olha que interessante como divide, né, uma raiz ali entre os celtas, lá das Ilhas Britânicas, e os judeus ali do Oriente Médio. Né? Ou seja, ambos tradições mágicas. Bom, então é isso, gente. Dividi aqui com vocês hoje um pouquinho do conhecimento aqui dos 7 dias da semana. Dá para você pegar e relacionar com o que a gente já conversou anteriormente nos outros vídeos. Se você não sabe do que eu estou falando, entra lá no canal, procura a playlist sobre o Saturnário, que você vai ver todos os vídeos que a gente fez até agora. E assim, faz essa relação das cores, das notas musicais e dos chakras com os dias da semana. Não vai dar tempo da gente fazer hoje, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas provavelmente eu vou fazer um vídeo à parte para vocês, não sei se na semana que vem, sobre isso. Tá bom? Então, não se esqueçam, né? Dá aquela força para o nosso trabalho. Então se inscreve e ativa as notificações aqui no canal. Comenta, né? Dá o seu joinha, dá o seu like e compartilha para essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possível. Hoje a gente fica por aqui, a gente encerra a nossa conversa, mas eu vejo vocês com toda certeza na próxima semana, continuando com a nossa série de vídeos do Saturnário. Beijão e até lá. Fiquem com Deus.